Então, assim, né, bom dia para quem chegou agora, quem está entrando. E hoje a aula vai ser sobre Capitães de Areia, né? Vou concentrar na leitura desse romance de Jorge Amado, de 1937. Eu mandei para vocês no domingo à noite, se não me engano, o roteiro, né, para trabalhar com Capitães de Areia. Enviei para vocês para que já pudesse olhar. Eu revisei, depois eu vou colocar, né, no Moodle direitinho, o roteiro revisado. Assim, não tem grandes alterações, mas eu mandei antes mais para vocês terem como ponto de partida. Pois bem, qual é o objetivo da aula de hoje? A gente vê, dentro da lógica do romance, alguns pontos de análise. A gente está falando, assim, eu vou mais ou menos resumir, né? Esse roteiro não ficou tão trabalhado quanto o outro, eu acho que o outro do Parque Industrial estava melhor, mas, assim, em termos de roteiro, eu vou apresentar para vocês assim, o que traz propriamente da questão, essa da infância, lidar um pouco com a obra depois do Jorge Amado, a falar do realismo, né? Você tem algumas fotos aqui, falar um pouco dessa trajetória do Jorge Amado e aí depois entrar realmente no romance, ver a lógica do romance e trazer algumas questões, né? A primeira questão que tem, eu acho que em termos de introdução, depois de fazer a leitura do romance, eu achei importante colocar essa introdução, de que a gente está lidando com a infância e cidade moderna, né? Tem um documentário, assim, eu fui preparando, realmente eu decidi fazer um recorte, mas recomendo, se você tem interesse, tem um documentário que é Invenção da Infância, que é parte de um livro que é a História Social da Infância da Família, do Philippe Arié, que é um documentário bastante interessante da infância como uma invenção moderna. Acho que tem uma distinção que vai nortear um pouco o comentário sobre as crianças aqui, que é uma distinção entre criança e infância, né? Então, está lidando com crianças que não vivem a infância, elas se comportam já como adultos, muitas vezes, mas ainda têm impulsos e desejos infantis. Então, está muito vinculada à dimensão da ordem moderna, né, a constituição e o lugar da infância na modernidade, por exemplo, estabelecimento de um local especial de escola para a educação das diferentes faixas etárias, a capacidade de aprendizado. A criança não é um pequeno adulto, ela tem as suas marcas próprias. Pois, no caso específico, a gente está lidando aqui, no romance de Jorge Amado, com crianças abandonadas. Eu fui buscar, e semana passada eu apontei para vocês no site da Biblioteca Nacional, no memoria.bn.br, na hemeroteca, ali a gente tem a possibilidade de fazer pesquisa com jornais de época. E pesquisando os jornais da época, havia um problema muito marcante, que era o problema de como lidar com as crianças, né? O primeiro Estatuto do Menor, vem ali dos anos 20 dos anos 30, tem o problema das escolas, o problema das crianças abandonadas, que é um problema que percorreu a história do Brasil, e como incorporá-las, como educá-las, né? Como inseri-las socialmente para formar cidadão. Então tinha todo um debate em torno disso, e isso aparece no romance. Na abertura do romance, a gente tem as cartas à redação, e nessas cartas à redação vem a primeira sessão, que é marcante, né? Porque é uma sessão como se fosse uma sessão de jornal, né? Vem a indicação do Crianças Ladronas, né? Aventuras sinistras dos Capitães de Areia. A cidade infestada por crianças que vivem no furto. Urge uma providência do juiz de menores e um chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. Então, por aí vai seguir nessa dimensão, né, das crianças ladronas, né, e vem aí para perguntar quem é o responsável por isso. Chefe de polícia, juiz de menores. Passa a ter um debate aparentemente público das cartas. Uma mulher, né, uma costureira, vai denunciar que o filho dela teve no reformatório, foi muito maltratado. Depois de 6 meses, se ela não tirasse, provavelmente ele morreria. O padre reafirma que o reformatório ele é marcado
né, por castigos físicos, etc. E o diretor responde e o jornal reafirma como se o reformatório fosse algo, uma instituição que tratasse muito bem as crianças como se fosse uma grande família. Depois o romance vai desmentir isso. Mas eu quero pegar essa questão do reformatório, e é um debate da época, e que aparece uma citação bem lateral, que é a citação do Lombroso, né? O diretor, quando prende Pedro Bala, diz, né, assim, eu vou ler aqui a citação: é o chefe de tais capitães de areia. Veja, o tipo criminoso nato. É verdade que você não leu Lombroso, mas se lesse, conheceria. Traz todos os estigmas do crime na face. Com essa idade já tem uma cicatriz. Esfia os olhos. Não pode ser tratado como um qualquer. Vamos lhe dar as honras especiais. E o Lombroso, ele foi muito usado porque ele queria marcar os aspectos, as marcas biológicas que determinariam o caráter do criminoso. Se lembrar, isso já aparece na literatura brasileira desde antes. Quando a gente lê Os Sertões, né, na Brasileira B, tem uma tendência de guardar, por exemplo, o crânio, a cabeça, né, do Antônio Conselheiro para medir, para ver se ali já trazia as marcas no corpo, no físico da loucura. Pois bem, então, assim, desde o início, ele é assim caracterizado, né? E aí a gente está lidando com um problema que é a criminalização dessas crianças abandonadas. E aí, vistas como criminosos, elas viram caricaturas, elas são reduzidas a uma caricatura como da delinquência, que deve ser corrigida, deve ser reformada para que ele se insira. Só que ali também tem um projeto, que é fazer dessas crianças trabalhadoras de uma determinada lógica, no caso do trabalho manual, né? E ali no reformatório aparecem as frentes de trabalho para as quais as crianças são mandadas. A gente vê que não é exatamente como o diretor fala, né? Elas não são alteradas, não tem pressuposto nessa ideia de melhoria, de criar condições melhores, mas de submetê-las. Então, esse é o primeiro tema que eu vou trazendo, mas eu quero trazer só um outro, que eu vou ser mais rápido nesse tema, que é esse do realismo, fotografia e representação da criança. Né? Aqui nessa sessão estou falando mais da fotografia e do realismo, representação da criança, o que vai vir depois na leitura do romance. Eu peguei essa citação do Roland Barthes, que é a Câmara Clara, para mostrar, eu vou pegar só um trecho dela, que é esse aqui. Eu vou citar com vocês. Tal foto com efeito jamais se distingue do referente, ou, pelo menos, não se distingue de imediato ou para todo mundo. O que é feito por qualquer outra imagem sobrecarregada desde o início e por estatuto, com o modo como o objeto é simulado. Perceber o significante fotográfico não é impossível. Isso é feito por profissionais, mas exige um segundo ato de saber ou reflexão. Vou pular um trecho e venho aqui. Diríamos que a fotografia traz sempre o referente. Por que estou trazendo isso? Né? Eu vou trazer, peguei alguns exemplos, peguei aqui do Sebastião Salgado, está na página dele, está aqui o registro. Tem aqui um comentário, uma legenda que ele fez, né? Crianças à margem das rodovias, foi feito na estrada de Piauí. A imagem faz parte do álbum Terra. A cena transmite a miséria vivida pelas famílias carentes do Nordeste. Os olhares retratam a mistura de ternura, descrença e abandono. As crianças, e aí eu quero pegar essa coisa do referente. O que a fotografia traz? Ela está trazendo o referente, quer dizer, essas crianças, elas são trazidas através dessa linguagem, né, da fotografia, desse registro, para uma imagem fotográfica, para a percepção de quem olha. Então, o primeiro movimento que a gente tem a olhar uma fotografia não é prestar atenção na linguagem utilizada. Né? Ele dá aqui aspectos técnicos, fotografia analógica, ângulo frontal, enquadramento profundo, luz natural. Ou seja, ele está dando alguns aspectos da linguagem, da técnica, né, do dispositivo e da linguagem fotográfica. Mas o que a gente vê primeiro é o referente.
E no caso da fotografia, esse referente, essas crianças, ela está colada à própria linguagem. A gente não olha o que ele chama de significante para a própria fotografia enquanto linguagem. E aí eu acho que vale ver, a fotografia sempre é um recorte da realidade, é uma janela recortada. E aí quando ele fala em profundidade, veja que a gente tem um primeiro plano, que é essa criança que não olha, ela olha para o lado, o que está vendo lá. A gente vê a única criança de pé, essa menina que olha direta, né, para nós, para a lente, e aí olha consequentemente para o espectador. Uma outra criança sentada que olha para outro lado, e ao fundo, dá toda a ideia de profundidade, vem aquele, provavelmente um pequeno caminhão que vem vindo na estrada. Elas estão literalmente na beira da estrada. E aí sempre dá aquela ideia de que as crianças elas estão quase que no caminho desse caminho, elas estão realmente no limiar do asfalto. Eu posso olhar nesse enquadramento, né, dessa sensação de miséria que ele fala, né, crianças à margem das rodovias, mas sempre tem a questão desse referente. Estou trazendo isso, e aí ao revisar, né, eu quero trazer, é de que o realismo, a partir do século XIX, principalmente o realismo moderno, ele tem como objetivo incluir um referencial primário, a cena. Então, eu vou pular um pouco aqui, eu quero pegar esse trecho aqui que eu vou destacar com vocês. De certo modo, a verossimilhança, além de corresponder aos princípios internos da narrativa ficcional, e aí faltou aqui, depois eu complemento, já vou deixar aqui marcado em vermelho, a verossimilhança, e aí esse é o primeiro momento. Verossimilhança qual é? Verossímil, é semelhante à verdade. Tem uma verossimilhança interna. Cada narrativa ela constrói um universo ficcional. Esse universo ficcional ele funciona por regras. Regras internas, que não precisam ser as da nossa realidade. Por exemplo, se eu pego lá a História Sem Fim, né, do Michael Ende, eu não sei dizer a pronúncia em alemão, que é fabuloso, o romance muito melhor que o filme. Ali, o aspecto mágico ele é incorporado. Bom, se eu pego o Harry Potter, se eu pego o Senhor dos Anéis, não importa qual seja a ficção e não importa qual seja a regra. Ela tem regras próprias, internas, que tornam a narrativa envolvente e convincente. O caso da verossimilhança moderna, agora eu vou descer, é que ela dá um passo adiante, eu vou botar entre aspas adiante, ela dá um passo, ou desloca, né, faz um deslocamento dessa verossimilhança, que no caso da fotografia, ela incorpora, organiza pela incorporação e, por consequência, pela correspondência de princípios históricos, sociais e científicos do referente. Ou seja, o que eu faço? Os princípios que organizam a ficção são os princípios que eu trago da realidade histórico e social e incorporo para organizar o romance. Então, no século XIX, são deixados de lado a ideia da magia ou da fantasia, da organização de um destino divino. Os homens fazem a sua história num universo profano, só de homens, secular, não tem a religião propriamente dada, dentro do cotidiano. Cada homem constrói a sua história pelas suas escolhas. Claro, isso vai se exacerbar para o naturalismo como se fosse um princípio natural. Vai se alterar de acordo com a concepção que eu tenho de sociedade, mas é o universo dos homens que aparece ali, lutando para construírem a sua e escolhendo para construírem a sua própria história. Isso não implica que não possa ter o romance fantástico, o conto fantástico, né? Por exemplo, do Hoffmann, alguns do Edgar Allan Poe. Puxa, o Gato Preto, ele tem uma ordem sempre da ordem do fantástico, da hesitação. Será que o sobrenatural está ali presente? Mas o realismo moderno ele incorpora algo novo. Eu não vou desenvolver todos os pontos que estão aqui postos, mas eu queria só trazer isso, que é a partir dessa citação da colocação do Barthes, ele constrói esse nexo com o referente. E aí, no caso do romance brasileiro do século XIX, e depois quando a gente volta para os anos 30, o que o Jorge Amado aparece? Parece que o princípio da realidade para o Jorge Amado, né, sempre lembrando, a ficção é um órgão, um instrumento para a compreensão da história e da história social. Né? E aí, para o Jorge Amado, essa compreensão da realidade social, ela passa pela compreensão do que rege a sociedade como confronto de classes.
Então, assim, para ele, esse é o que movimenta a sociedade. E o romance ele vai nos permitir compreender isso melhor. Eu não vou analisar as outras fotos, né? Eu trouxe aqui mais como exemplos, quem quiser fazer, por exemplo, um trabalho, né? Que é esse nexo entre fotografia e literatura, eu botei só o do cinema, também seria pertinente, né? Depois a gente pode conversar na próxima quarta-feira, se alguém tiver interesse. Tá, pois bem, então esse é o princípio. A gente vai ter o problema das crianças, é uma questão social que o romance traz nos anos 30, e ao mesmo tempo a forma de ele fazer é do realismo. Eu coloquei isso, né, porque é importante fazer uma distinção, que mais adiante vai aparecer, em relação ao romance, por exemplo, do Mário de Andrade, Macunaíma, em que a gente não tem o romance realista. Tem um romance que o universo mágico ele é incorporado e tem uma grande marcação da trajetória como um traço simbólico para configurar o brasileiro. A gente tem um romance modernista, no caso da Pagu, em que a linguagem se altera, a descontinuidade, a fragmentação, ela se torna, né, algo visível, vem a primeiro plano. O Jorge Amado ele caminha pelo realismo, né, pela escolha da forma realista de narrar. Depois vai ter um aspecto marcante aqui. Aí eu vou partir dessa citação que tem aqui o Jorge Amado, que está no segundo romance dele, que é Cacau. O primeiro é No País do Carnaval, o segundo, quando ele já está engajado, é o Cacau. Quero lembrar, nesse período, a gente comentou semana passada e volto a comentar agora, início dos anos 30, a Pagu, né, jovem Pagu, 21 anos, escrevendo Parque Industrial. Raquel de Queiroz, publicando e escrevendo 15. Jorge Amado, né, aqui, bastante novo também, né, em 31, 21 anos. Em 33, ele lança em 31, com 19, 21 anos, lança Cacau. Então, a gente tem jovens escritores engajados numa preocupação de entender o Brasil, de transformar o Brasil, e para quem escrever literatura é algo visceral, mas que se justificava não como uma realização interior, mas como uma forma de intervir na realidade. Aí a citação é essa, que está na abertura do Cacau. Tentei, neste livro, com um mínimo de literatura para com um máximo de honestidade. Perdão, tentei contar com um mínimo de literatura para um máximo de honestidade a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau no sul da Bahia. Será um romance proletário? Esse romance, que é narrado em primeira pessoa pelo João Cordeiro, já tem um horizonte, ele já está no Rio de Janeiro, ele conta a trajetória e a vida dos trabalhadores de cacau numa fazenda na Bahia, no sul da Bahia. Pois bem, eu não vou entrar aqui, mas eu não vou detalhar aqui, né? Vai ficar no esquema para vocês. Mas aqui o que interessa me destacar é isso: mínimo de literatura e máximo de honestidade e vida dos trabalhadores. Vamos começar pela vida dos trabalhadores, que é aqui no caso do Capitães de Areia, a vida das crianças que vivem abandonadas na cidade e que têm que se organizar como grupo para poder sobreviver. Ou seja, as crianças se organizam como grupo, mas elas são abandonadas, são de classes baixas, que perderam os pais, ou perderam, né, a família por alguma razão, ou fugiram, né, de algum traço de violência, e se reúnem para sobreviver na rua. Esse é o objeto, né? Esse é o referente, essa é a história sobre a qual, né, o Jorge Amado quer se concentrar no romance. Aí ele diz que tem que ser o máximo de honestidade e mínimo de literatura. Quando está dizendo mínimo de literatura, eu acho importante ter em mente do que ele está se referindo. A gente poderia substituir isso, eu vou forçar um pouco, dizer que é um mínimo de literatice. O vocabulário é simples, a linguagem é a linguagem que vem do cotidiano, né? Então vai representar, vai contar uma história de modo sério, não vai fazer piada dos trabalhadores ou das crianças, usando uma linguagem prosaica, a linguagem comum que a gente usa, sem elevação, sem afetação, sem grandes marcas ou inovações formais aparentes que se destaquem para além da história contada. E o máximo de honestidade, é o máximo de tentar trazer para a literatura o que de fato acontece na realidade, e não idealizar ou não, né, desvirtuar por algum
excesso. Então, de certo modo, ele está dando um projeto estético para compor isso que ele pergunta, se é um romance proletário. A gente debateu um pouco isso do romance proletário modernista com marcas do feminismo na Pagu. Hoje a gente vai ser um romance proletário realista, né, a partir do Jorge Amado. E aí, assim, essa é a trajetória inicial, né? A intenção inicial é a gente trabalhar com esse romance que era o Jubiabá, não tinha disponibilidade, mas tem vários aspectos do Jubiabá que aparecem no Capitães de Areia. Então, Capitães de Areia está nessa fase engajada. Jorge Amado era um militante do Partido Comunista. Quando ele lança o Capitães de Areia, é uma coisa espantosa, né? Ele é editado em 17, pouco depois, né, do golpe que o Getúlio, né, se reafirma no poder, e aí é promulgada uma nova Constituição autoritária, né, elaborada por Francisco Campos, o Estado Novo entra em vigência. O livro é apreendido, toda a edição do Capitães de Areia é apreendida. E aí acontece um fato que é assombroso. Ele é queimado em praça pública, muitos exemplares são queimados em Salvador. E o Jorge Amado vai para o exílio, né? Ele vai ficar exilado um bom tempo, tem uma circulação pela América Latina importante. Ele é muito reconhecido. Só para lembrar, né? Quando ele volta a ser editado, eu fui olhar a edição que eu li, que é uma edição de 92, é a 70ª edição do Capitães de Areia. O Jorge Amado, durante muito tempo, foi o romancista mais conhecido, né, no mundo, brasileiro mais conhecido do mundo. Depois veio o Paulo Coelho. O Jorge Amado, claro, tem uma... Só vou fazer uma pequena marca antes de avançar, para distinguir. O Jorge Amado tem uma espécie de trajetória que vai de Cacau, eu vou usar uma expressão de um crítico, o José Paulo Paes, a Gabriela. Então, no Cacau, a gente vai ter toda a fase engajada até o Terra Sem Fim. Aí tem depois, quando a gente vem para a Gabriela, assim, a Gabriela vai marcar a virada da obra, em que ele vai estar muito mais preocupado em falar da cultura popular, de como é a lógica, né, social baiana sem engajamento político. Então vai ter uma virada. A gente conhece mais esse Jorge Amado, né? Gabriela tendo os milagres, Tieta do Agreste, por aí vai. Mas assim, eu só queria marcar isso. A gente está nos anos 30, que é o chão da nossa disciplina. A gente está falando do Jorge Amado engajado, e especificamente do Capitães de Areia. A gente vai ver como é que isso aparece. Então, agora, antes de avançar, só lembrando, né? Quem quiser, se alguma questão tiver aqui, é só colocar aqui no nosso bate-papo. Agora eu quero entrar no romance propriamente dito. A primeira coisa hoje eu vou fazer, não vou partir de uma cena específica. Comentei algo da Carta das Redações, mas eu quero pensar a lógica do romance. A gente vai olhar para o conjunto agora. O romance ele tem uma divisão. Ele abre, e vocês vão ver que eu vou partir da minha edição, né, que é essa edição aqui de 92, né, do romance de 37. Na minha edição, As Cartas à Redação, tem uma seção com 5 páginas. Ele é o primeiro começo, ele é o começo da obra, do romance, mas não é o começo da narrativa propriamente dita. Essa carta parece que é como se ele juntasse documentos, uma matéria não ficcional que ele vai ficcionalizar. Aí a gente tem aqui a história das crianças ladronas, que há pouco comentamos. Quer dizer, o que ele está colocando? É do assalto, está apresentando os Capitães de Areia, que seria uma preocupação social, que é esse grupo de em torno de 100 crianças que vive nas ruas e se organiza para roubar e cujo esconderijo ninguém ainda descobriu. Então é apresentado como notícia. Então isso propriamente não começa o romance como história. É o primeiro começo do romance, que é como se fosse o material a partir do qual o romance vem. Aí depois o romance é dividido em 3 partes, outras 3 partes. Sob o sol, sob ao luar, no velho trapiche abandonado. O trapiche abandonado na cidade baixa da Bahia, perto do porto, é onde ficam as crianças. Depois uma segunda parte, que é a Noite de Grande Paz, da grande paz nos teus olhos, e por fim Canção da Bahia, Canção da Liberdade. A primeira parte, que é a mais longa, 115 páginas, a segunda é um pouco menor e a terceira é menor ainda.
A primeira parte é onde realmente os capitães de areia são apresentados. Aqui é como funciona esse universo aqui. Então, a gente começa do trapiche, tem uma aproximação. Eu vou só ler um pedacinho dessa parte inicial. Eu não coloquei, eu não fiz a citação, né? Vem sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Então, está à noite as crianças ali dormindo. E aí vai ter uma aproximação gradual deste grupo de crianças, passo a passo, né? E aí eu quero chegar a uma definição. É aqui, vejam o uso do tempo presente e do deítico, aqui apontando. Então, o ponto de referência, eu vou ler e vou comentar com vocês. É aqui também que mora o chefe dos capitães de areia, Pedro Bala. Desde cedo foi assim chamado. Desde os seus 5 anos. Hoje tem 15 anos. Há 10 que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube da sua mãe. Seu pai morrera de um balaço. Ele ficou sozinho e empregou os anos em conhecer a cidade. Hoje sabe de todas as suas ruas e de todos os seus becos. Não há venda, quitanda, botequim que ele não conheça. Quando se incorporou aos capitães de areia, o cais recém-construído atraiu para suas areias todas as crianças abandonadas da cidade, o chefe era Raimundo, caboclo, mulato, avermelhado e forte. E aí depois ele briga e vai se tornar chefe, né? Eu vou pegar o último parágrafo. Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente amavam os seus poetas. Eu estou trazendo essa abertura, que é o primeiro, é o capítulo, o Trapiche, é logo que abre, que apresenta o grupo. Aproxima-se das crianças que dormem e o seu chefe, que é o Pedro Bala. E aí tem uma marcação de que ele conhece toda a cidade. Ele conhece, né, todos os becos, todas as ruas, todas as vendas, quitandas, botequins, e conhece toda a cidade. Isso é interessante porque muitas vezes a gente não percorre, qualquer de nós habitantes de uma cidade, a gente percorre alguns roteiros. A gente não conhece todos os bairros, a gente não conhece todas as ruas. Está falando de um tamanho de cidade, ok, nos anos 30, Salvador, que era grande, mas assim, está falando do conhecimento dessas crianças que percorrem e andam, conhecem todas as ruas, eles passam a conhecer a cidade. E ele diz que são seus donos, mas são crianças sarrapadas, sujas, fomeadas, agressivas, etc. Então, a partir daí, começa uma apresentação de cada um dos personagens desse conjunto. Tem uma série de marcações importantes. Das aventuras, eles entram numa casa para pegar as cartas, né, que um amante mandava para a mulher e que o motorista, o cara que trabalhava lá, tinha roubado e entregado para o patrão. Eles conseguem enganar o sujeito, eles são muito espertos e roubar essas cartas. Eles têm a aventura de Ogum, de Ogum, eles roubam da chefatura de polícia, da delegacia de polícia, eles tiram a estátua de Ogum que tinha sido confiscada e devolvem para a dona Ninha. Tem aqui é do Pirulito, que é o que deseja ser padre. Deus sorri como um negrinho. Ele vai, né, ficar num dilema se ele rouba ou não um menino Jesus que está nas mãos de na frente de uma loja, nas mãos de uma Nossa Senhora. A gente tem a família que, da qual há pouco perguntou a Gabriela, estava comentando que ia fazer o trabalho a partir daí, que é a história dos sem pernas, como ele anda. Aqui tem a figura da manhã como um quadro do professor, que é o que aprendeu a ler, desenvolve a leitura e tem um grande talento, né, de desenho e que depois vai virar pintor. E aí aqui tem a manhã como um quadro dele. Depois tem o Alastrim, que é a epidemia de varíola. Enfim. Aqui a gente tem, nessa primeira parte, nesse primeiro conjunto, a gente tem os capitães de areia. E todos os seus personagens. Pedro Bala, João Grande, Volta Seca, Sem Pernas, o Gato, cada um deles, né? Não precisamos esgotar. Tem um caráter episódico e tem um caráter, eu vou começar aqui pela aventura de Ogum, não vou citar, mas eu quero comentar com vocês a aventura de Ogum, que é um caráter episódico, mas mais do que tudo,
algo que diz o Eduardo de Assis Duarte, que é um caráter folhetinesco. É como se tivesse uma questão de aventuras de folhetim. Qual é a ideia do folhetim? É uma narrativa que nos prende a atenção, nos envolve, nos tira o fôlego, muitas vezes, pelos episódios que vão sucedendo, pelas peripécias, quando alguma coisa dá uma volta, e aí eu mudo o rumo da história, pelo risco, Pedro fala que corria o risco de ficar preso, ser reconhecido como líder dos capitães, ser preso e ser mandado pelo reformatório, e ele corre o risco, mas ele vai superar, ele vai conseguir se sair bem disso. Então, a gente tem um caráter de episódios que vão apresentando a cidade a partir do ponto de referência do Trapiche, do ponto de referência dessas crianças abandonadas. A gente vai olhar pelo tempo deles, pelo espaço deles, pelo ponto de vista deles para essa história. E o modo de narrar nos leva a uma identificação com eles. Eu não vou ser tão detido, eu quero só apontar, aí depois aqui a gente vai voltar a falar das docas mais adiante, por uma outra razão. Tem um reconhecimento do Pedro Bala que ele é filho de um estivador que foi grevista e foi morto durante uma greve, e ele pode voltar a atuar, né? Tem um lugar reservado para ele, né, ali. Isso depois vai ser importante. Mas depois tem a segunda parte, que é a Noite da Grande Paz, de Grandes dos Paz dos Teus Olhos, que entra em cena a Dora. E aqui é algo bastante relevante de destacar a entrada em cena da Dora. É uma entrada forte, né? Ela perde primeiro o pai, depois a mãe para a varíola, para a bexiga, epidemia, né? E que toca mais as classes baixas aí, desprotegidas. E ela fica sozinha com um irmão pequeno, o Zé Fuinha. Ela tenta conseguir um lugar de trabalho, né? A mãe dela era lavadeira, né? Numa cliente da mãe dela. Só que quando ela diz que a mãe morreu de varíola, de bexiga, as pessoas se afastam, ficam com nojo dela, ela fica sozinha. Aí o professor e o João Grande levam a Dora, então, para viver entre os meninos sem rua, de rua, né? Os capitães de areia no Trapiche. Isso é um momento importante de revelação de várias coisas, esse momento em que a Dora chega lá. Porque quando a Dora chega, né, a gente tem algo que é de revelação, que é de perceber que ali só viviam meninos, só guris, como diz aqui, né? Só vivem os meninos, não tem uma menina, não tem uma guria no meio deles. E quando ela chega, tem uma cena muito impactante, ela é muito forte, que o Sem Pernas está muito ressentido, ele tem um cachorro, mas ele briga com todos, desde o episódio que da família foi piorando, ele vai ficando cada vez pior, ele vai ficando cada vez mais agressivo, mais violento. E ele diz assim, mas como assim? Vocês estão trazendo uma comida só para vocês? Falando com o João Grande e com o professor. Como assim trazendo essa comida só para vocês? E quando ele refere a isso, ele se refere à questão sexual. É como se eles fossem estuprar mesmo a menina. E aí seria uma violência extrema. O João Grande é aquele que consegue defender e consegue convencer o Pedro Bala que se tratava apenas de uma menina, uma filha de lavadeira, uma menina comum, com um irmão pequeno, de 13 anos, que perdeu a mãe para a epidemia, para a bexiga ou para a varíola, e que estava ali abandonada que nem eles. Ela não era prostituta, não era uma mulher. E aí o Pedro Bala ele sai do grupo que estava enfrentando o João Grande e o professor, e ele troca de lado. A partir daquele momento, a Dora é aceita no grupo e ela se torna uma figura materna. E aí tem uma cena que eu acho importante, né? Que o gato ele vai pedir para que ela costure o casaco dele. O gato é aquele que é amante, né, da Dalva, uma prostituta, né? E ele se comporta, 16 anos, como se fosse um adulto.
E aí, quando ela está costurando, ele tem uma sensação de lembrança, tem uma sensação agradável e uma lembrança da mãe. E diz assim: o gato levanta, olha a Dora com os olhos agradecidos. Você é a mãezinha da gente agora. Mas ele fica encabulado do que diz e pensa que Dora não compreenderá mesmo, porque ela está rindo com seu rosto sério de quase mulherzinha. Mas o professor compreende, e Gato, na frente de Dora, falando uma voz feliz, mas sem desejo, chamando-a de mãe, e ela sorrindo com seu ar maternal de quase mulherzinha. Fica gravado na cabeça do professor como um quadro, né? No início do romance está dito que o professor é aquele que depois vai registrar essa história desses meninos, quando ele vira pintor e vai para o Rio de Janeiro. Pois bem, por que eu quero trazer essa figura da mãe? Por esse episódio, né, da filha do Bexiguento, Dora mãe, depois Dora irmã, e depois vai ser noiva do Pedro Bala. Pois bem, isso é importantíssimo, porque mostra, primeiro, né, pela questão materna, como eles viviam desamparados, como eles não tinham figura de acolhimento, como eles não tinham alguém que cuidasse deles. Pelo olhar materno, ela vai costurar, é um gesto simples, e o narrador ainda frisa, ela não costura nem costura bem, mas ela vira como a mãe deles. Isso implica também uma espécie de tabu, porque na figura materna ela não pode sofrer a violência, né, que outras mulheres sofrem. E a gente vai voltar a isso depois. Mas esse episódio que concentra na Dora sendo aceita, entrando e fazendo parte do grupo, ela depois vai passar a usar as calças compridas que nem os meninos, ela vai participar da circulação na cidade como os meninos, ela não fica ali, ela se torna como uma figura de referência. Depois da prisão, né, e é uma prisão, do Pedro no reformatório e ela no orfanato, e ela volta, ela vai sofrer, ela volta doente e vai morrer. Para o Pedro, ela fica como uma estrela no céu, como uma heroína, como uma santa que poderia ser cantada no candomblé. Enfim, a gente tem aqui um conjunto, um intervalo, e é só nesse intervalo que a Dora aparece. Reparem que esse é o núcleo, essas 49 páginas, essas 8 sessões que tem aqui é o núcleo da Dora, o quanto isso reposiciona e ajuda a configurar e a entender esse conjunto de meninos. Na primeira parte, a gente tem apenas 3 adultos que aparecem lá. A Mãe de Santa, Dona Aninha, o padre, né, o José Pedro, o professor de capoeira, o querido de Deus, que era pescador e ensinava capoeira para eles, mas nenhum deles tem essa capacidade de acolhimento, de organizar. Todos eles aceitam, respeitam, valorizam aquelas crianças naquela condição delas. Aqui a gente tem a marcação, que é central e que na Dora fica muito nítida. Naquele episódio das luzes do carrossel, em que eles andam de carrossel, e aí, insisto nessa distinção, essas crianças que fumam, que bebem, que jogam, trapaceiam, que derrubam mulheres, jovens mulheres no areal, né, e mantêm relações sexuais, essas crianças se comportam como adultos. Mas nesse momento dos carrossel, ou mais adiante, nesse momento com a Dora, aparece a outra dimensão que é da infância, a necessidade de acolhimento e proteção. Sempre lembrando, né, que a gente, em toda a infância, até amadurecer, até a autonomia da vida cotidiana per si, a gente precisa de cuidados. Qualquer criança, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, precisa de cuidado. Não é só a alimentação, precisa do cuidado para poder sobreviver. Eu fui pesquisando, né, das crianças abandonadas do Brasil, e aí a gente tem a instituição no século XVIII. Primeiro foi Recife, primeiro foi Rio de Janeiro, depois Recife, depois vai Salvador, depois vai chegar aqui em Porto Alegre, né, na Santa Casa de Misericórdia, que era a Roda dos Enjeitados. E por que foi instituído? Porque as pessoas, a miserabilidade era enorme, muitos abandonavam as crianças esperando que alguma família recolhesse para cuidar. Só que muitas crianças morriam, ou de frio, ou eram atacadas por algum bicho.
Então, a situação de abandono é terrível de desproteção. Então, esse grupo de crianças como se protege? Só que eles não têm acolhimento. Eles são obrigados a se reger como se fosse um grupo de adultos. A última parte, eu não vou me dedicar à questão do horário, ela vai tratar quase que assim as histórias, as vocações, né, como diz essa primeira sessão, para onde eles vão. Canção de Liberdade, eles vão virando adultos. E que adultos e que histórias eles vão ter? O professor vai para o Rio de Janeiro, ele vai girar pintor e ele traz nas suas pinturas as crianças. A gente vai ter a história de cada um deles. O gato vai ser um trambiqueiro, ele vai para o sul da Bahia com a Dalva, né, em busca de dinheiro. Depois ele aparece e vai adiante. O Volta Seca vai para o sertão, porque ele era afilhado de Lampião e assim ele quer ser um cangaceiro. E aí ele vem todo o ódio dele matar os policiais. E assim vai tendo a história de cada um. Vamos concentrar no final, que é os meninos, os capitães de areia, e tem um lado meio idealizado, utópico, tem vários momentos idealizados e utópicos, mesmo dentro do romance realista. Os capitães de areia, através, né, das greves, eles vão ser um instrumento de luta. Aparece um estudante que vai fazer do Pedro alguém que está entrando e herdando, né, seguindo a trajetória do pai, da luta social, né, através das greves. É um final que a gente já tinha tido no Jubiabá, e aqui aparece do Pedro, propriamente dito, ele entrando nesse engajamento de luta social, que é o ponto de chegada, né, no capítulo final. Enfim, então a gente, ao apresentar aqui, eu já estava falando da lógica da composição, e eu quero insistir nisso, né? Aqui está como que, assim, ao falar de um gênero discursivo que é do jornalismo, das notícias, da redação, o debate público a partir de cartas é a matéria sobre a qual o Jorge Amado vai dizer. Como diz, tem uma realidade. Só qual é a lógica do romance? Essa verdade né, entre aspas, do jornalismo, ela é distorcida, porque ela mantém o ponto de vista das instituições que criminalizam as crianças. O que o romance, com mínimo de literatura, máximo de honestidade, é contar a história das crianças e é revelar essa história e essa complexidade que a vida delas tem né, e nos gerar uma identificação para com elas. Então, assim, né, aqui é um comentário, eu vou pular aqui, né, do Ratum, né, que é um romance sobre desamparo e abandono. Eu já comentei as três partes, as personagens, o caráter folhetinesco, o jornal romance. Eu quero partir para finalizar, né? Estou tentando ser mais conciso, depois vocês podem rever e fazer questões na semana que vem sobre ele. Né? Na quarta-feira a gente vai debater mais os trabalhos e pode fazer uma revisão do conjunto do semestre. Perdão, do conjunto de aulas até agora. Até então. Eu trouxe alguns aspectos agora para debater a partir dessa apresentação. Primeiro, a questão do romance proletário. Segundo, um poder da literatura que aparece, né, nessa citação do Milton Ratum. Eu só quero trazer, né? As crianças desse romance são brancas, morenas, negras, mestiças. E uma delas, o gringo, é o filho de imigrantes, o que une as misérias, razão de existir, luta tenaz contra tudo e contra todos, contra a cidade que se torna inimiga. No sentido, Capitães de Areia é um romance sobre o desamparo e abandono de crianças, não apenas nordestinas. E ele vai dizer, o Ratum, que a literatura tem um poder, o poder de provocar a empatia, de gerar o descobrimento e a revelação, conhecimento de mundos que antes eram desconhecidos para o seu leitor. Então, ela envolve e provoca descoberta. Eu já vou comentar um pouquinho isso. E isso eu acho que é bastante importante. E depois a infância abandonada e a necessidade de ser adulto. E aqui aí vai ser o comentário mais longo. Não sei se 3 pontos de comentário e a gente fecha. Primeiro, do romance proletário, a gente já comentou isso no início, eu quero ser um pouco mais ágil. Eu acho interessante, não está propriamente nas tarefas propostas, mas se alguém tiver interesse, vale a pena, pode ser um trabalho interessante, que é comparar o Parque Industrial e o Capitães de Areia, no sentido de pensar, os dois tentam se definir como romance proletário, mas o primeiro é um romance proletário modernista,
E ainda daria para dizer, né, que é feminista. O segundo é um romance proletário realista, alguns trazem princípios do realismo socialista, folhetinesco. Então, a gente tem duas lógicas diferentes de trazer essas figuras, né? Primeiro, os pobres na literatura brasileira, como num livro organizado pelo Roberto Schwartz, trazido para a ficção, de modo sério, dando protagonismo, mas são caminhos diferentes. O que é interessante? Lá a Pagu traz as mulheres, e é pelo ponto de vista das mulheres que sofre uma, digamos, uma dupla dominação, dupla exclusão de protagonismo, né? Não só de classe, mas também pelo fato, né, de uma relação patriarcal, de abuso, muitas vezes. E aqui ele traz o ponto de vista das crianças, que normalmente é relegado, por ser infantil, como se não tivesse infância, aquele que não tem voz, como se não tivesse fala, como se fosse sempre algo menor, não tivesse responsabilidade, e aqui ele dá protagonismo. É romance sobre crianças, mas não é romance infantilizado, né? Não é um romance para crianças, é um romance sobre crianças. Então, assim, são duas escolhas estéticas diferentes por um caminho ou por uma questão comum. Valeria debater e desenvolver isso aqui. Eu quero pegar essa dimensão do folhetinesco e a questão da empatia. Porque a obra do folhetim, que é a obra vira-página, o folhetim é uma inovação formal que vem do romance seriado, digamos assim, no século XIX, o romance em fatias, como era dito, em que a cada dia do jornal era publicado um capítulo. E aí, ao final da história, se deixava algo em aberto, um gancho que seria desdobrado depois. O princípio folhetinesco a gente encontra telenovelas, hoje em dia, às vezes tem algumas lógicas de séries que traduzem isso, que é deixar em suspenso algo que a gente desconhece e que vai ser revelado no episódio seguinte e assim vai indo. E ele é concentrado muito na ação da aventura, uma ação marcada pelo excepcional e a aventura. A aventura é sempre aquilo que a gente vive e tem risco, né? O protótipo da aventura é o risco de viver ou, né, ou morrer ao final da ação. A gente nunca sabe o resultado. Folhetinesco é o episódio aquele da estátua de Ogum, porque o Pedro ele não sabe se ele vai ficar preso ou se ele vai conseguir recuperar a estátua e ficar ali. Então é sempre uma situação de risco. Isso nos envolve, nos chama atenção. Isso não é negativo per si, muito antes pelo contrário. Que a gente tem, eu estou descrevendo uma lógica de narrativa ultra, hiper envolvente. E ela desenvolve normalmente uma identificação e empatia com os sofrimentos dos personagens. Eu estou trazendo isso porque vou pular um pouco, aqui estava destacado, né, quando o Direito à Literatura do Antônio Cândido, depois eu recomendo que leia, pelo menos o trecho aqui, está destacado porque ao trazer essa identificação, ela vai com que nos permitir conhecer uma realidade que talvez ou a gente nem pensasse, ou pela qual a gente fosse indiferente, uma realidade que talvez nos causasse aversão, uma história que poderia dizer, é sobre crianças de rua, não vou me interessar. Mas quando a forma de narrar do Jorge Amado é desse grau de intensidade, ela desenvolve, ela nos traz para dentro. E eu quero citar, então, uma historiadora o que mostra a importância que o romance teve no século XVIII para o desenvolvimento da era dos direitos humanos. E ela destaca o papel da ficção do romance sentimental, porque a partir dali os homens começaram a ter empatia com o drama das mulheres. Eu insisto nisso porque o romance, e aqui eu vou citar o Benitez, tem um papel de nos dar sentimentos compartilhados e formar uma comunidade. Benedict Anderson tem um livro que é bastante importante, que é Comunidades, né, Imaginadas, que ele mostra que a nação é uma comunidade politicamente imaginada, ou seja, eu me sinto parte de uma coletividade com a qual eu compartilho um sentimento de identidade e de, né, um sentimento de identidade, um sentimento de integração com esse grupo a partir de valores comuns, traços comuns, hábitos que eu me reconheço no outro. Né? Vou pegar um exemplo banal, que é o exemplo de uma cuia de chimarrão.
Se eu vejo alguém na Bahia, lá de Capitães de Areia, de Jorge Amado, tomando chimarrão com uma coisa, eu vou dizer, pá, esse cara tem um hábito, que é um hábito de gaúcho, no qual eu me reconheço. Eu posso até não tomar chimarrão, não ter esse hábito. Mas eu vou olhar e vou dizer, ele é um gaúcho que nem eu. Então tem um traço de identificação, muitas vezes é um afeto compartilhado. Quando ele diz imaginar, não é para diminuir o valor. Muitas vezes, pelo contrário, está dizendo que são fatores que nos integram. E muitas vezes, o romance no século XIX ele foi fundamental para isso. Então, o romance, como Capitães de Areia, folhetinesco e realista folhetinesco, ele nos propicia uma aproximação das crianças de rua, do Pedro Bala. Eu crio uma simpatia, eu tenho o mesmo simpatia é ter o mesmo patos, o mesmo sentimento, eu me integro com aquilo ali e eu me envolvo com eles de tal modo que eu passo a considerá-los, eu passo a olhar pelo ponto de vista deles, pelo ponto de referência, o aqui e agora é das crianças, então olhe por aquele lado ali. Então isso é muito importante, esse romance, e os romances de Trinity tiveram um papel fundamental nesse sentido, e é por isso, assim, jamais vocês vão me ver falar mal de um romance que traz esse traço folhetinesco, esse traço narrativo, porque ele pode estar cumprindo um papel relevante de nos abrir os olhos pela identificação a outros universos que não são aqueles em que a gente está concentrado. Então, a literatura tem essa potência. Eu vou usar sempre essa expressão do Benjamin, que ela é um órgão, ela é um instrumento da história. Ela nos possibilita compreender a realidade, a sociedade, que para nós muitas vezes era estreita e muito, né, reduzida. A outra e a última questão, e aí eu encerro, se tiver algum ponto, eu estou tentando manter pelo menos um limite, né, tentar ser um pouco mais conciso, são algumas questões. A primeira a gente já foi tratando, que é essa questão dos capitães comportam-se como adultos. E em vários momentos a infância e o desejo lúdico vem à tona. Eu quero trazer isso, insistir nisso. São crianças, são adolescentes, mas eles se comportam, não têm infância. Crianças cuja infância foi suprimida. Hoje, as razões de confiscar a infância alguns falam do desaparecimento da infância, é porque normalmente já se coloca comportamentos de adultos para as crianças seguirem. No caso, eles são forçados a se comportar como adultos para sobreviverem. E os modelos de adulto que eles adotam são os modelos que possibilitam isso, que são seguros da malandragem que eles têm, do trambique, da forma de enganar, são as formas de sobrevivência que eles têm como universo adulto. Os que tentam dar alguma segurança de valores e referências para eles e que entram lá e são respeitados é um padre que é esquerdo e fica fora, ele não é reconhecido pelos seus pares dentro da igreja, que é o padre José Pedro, que tenta salvar as crianças, mas ele vai aprendendo que aquilo que ele achava salvar, ele vai aprendendo que as crianças tinham uma série de valores que escapavam à compreensão dele e ele tinha que respeitar. A dona Aninha, que muitas vezes ela é mãe de santo, e a importância, né, do candomblé na Bahia, eu ia falar disso, eu comecei a estudar a história do candomblé um pouco mais, a formação do candomblé baiano há um tempo atrás, porque isso é muito importante para a ficção, e ficção brasileira, e no caso do Jorge Amado. Eu deixei um pouco de lado, mas eu quero só trazer a dona Aninha, que é aquela que também cuidava deles, também curava eles e também os respeitava. E, por fim, o querido de Deus, que ensina a capoeira. Lembrando que a capoeira, ela no século XIX, os capoeiras eram perseguidos como criminosos. É só vocês lembrarem o Curtiço. Mas a capoeira traz um misto hoje, né? Ela tem um lado que ela é de arte, né? Ela tem um lado estético do ritmo e da dança como movimento de dança. Ela tem um lado que alguns trabalham como esporte, quer dizer, um exercício para o corpo, e outros trabalham como luta. E a luta passa pela ginga e pela necessidade de derrubar o outro, pela capacidade de escapar do golpe e se comportar. E o querido de Deus era o professor deles. Então, eles são obrigados a comportar como adultos, eles ficam à margem das instituições e do Estado, não são reconhecidos, e o Estado, quando reconhece, quer levá-los para o reformatório, que, na descrição, na apresentação do romance, ele é algo que passa pelo castigo físico violento, pela submissão. A cena da prisão do Pedro Bala é horrível, ele é castigado, ele fica 8 dias, né,
confinado numa solitária, comendo um feijão salgado, uma vez caneca por água. É assim, tem todo um discurso indireto livre no fluxo de consciência dele que é muito interessante, né? Lembra o Damião, né, do Terra Sem Fim, o fluxo de consciência que aparece ali. Valeria a pena analisar o que aparece ali. Só vou referir, não vou analisar com vocês agora. Mas a violência é muito grande. Ele sai assim fisicamente muito mal e a Dora, no orfanato, ela fica doente e vem a morrer depois. Então, isso é importante, né? Trazer isso. A gente, nessa descoberta que tem, eu só quero trazer, e aí vai ser o ponto de encerramento, essa é a última questão aqui que se trata, né, insistindo, um romance sobre que dá protagonismo para as crianças, mas não é um romance infantil. E eu vou partir desse último item aqui, que é documento de cultura e também um documento de barbárie. Agora, o que eu quero trazer que isso aqui, só isso aqui poderia ser, valer toda a aula, todo o desenvolvimento, tudo. Que quando a gente entra no universo das crianças, o universo infantil, a gente tem um microcosmos em que os valores do mundo adulto ali atravessam e entram. E o Pedro Bala, não retiro nenhuma vírgula do que a gente foi falando até agora, do valor do Pedro Bala, das crianças, daquele universo, da importância da identificação do conhecimento, mas tem alguns pontos, digamos assim, aquele ponto escuro, aquele ponto, aquilo que escapa da representação, que eu acho que é importante trazer. Que começa naquele capítulo das docas, né, aqui, quando o Pedro Bala vem a descobrir quem era o pai dele. E aí, né, não só descobre quem era o pai dele, que era um estivador, foi um grevista, foi assassinado, e ele ficou, então, abandonado nas ruas, e assim cresceu, né? Como ele também vem a pensar na trajetória dele, se ele não podia virar, que ele descobre também, pela primeira vez ele pensa a greve, e a greve política, quer dizer, a greve como uma interrupção da lógica rotineira do trabalho, e nessa interrupção como um instrumento de luta social. Ele vem pensando isso, e aí, quando ele vem voltando, já está anoitecendo, né? Ele não quis ir na festa, não quis ficar na festa do Omulu, não quis ficar por lá, ele volta sozinho. Ele vê uma menina negra caminhando no areal, e ele persegue essa menina. Tem algo nessa cena que é muito chocante, é muito duro de ser visto, porque eu vou ler um trechinho aqui, porque eu acho que é mais importante assim, mostrar um pouco dessa cena. Que ele começa a ir atrás da menina, lembrando que eles deitavam, eles tinham uma iniciação sexual, eles forçavam as meninas a manter uma relação sexual com eles, derrubam as meninas na praia para satisfazer. E às vezes parece até isso como parte dessa representação lírica do romance. Mas eu quero ler o trecho. Assim, né? O rosto da menina, o Pedro Bala está indo atrás dela, à noite. Ela está com medo, está andando na rua. Ninguém tem que ter medo de andar na rua, medo de ser atacado. Eu vou sempre lembrar para vocês assim, aquele trecho do Raiz do Brasil, da cordialidade, que não é só afeto positivo e para o outro, mas também pode ser violência, porque assim, supressão da distância tem algo muito perigoso, que é eu me dar o direito de invadir o corpo do outro. Não, eu não posso tocar no corpo do outro se ele não me dá autorização para isso. A identidade e a individualidade, elas são invioláveis, a privacidade. Ninguém pode violar a minha correspondência porque é minha correspondência. Mas ninguém pode violar também o meu corpo sem eu dar o direito de que não posso violar o corpo de ninguém, ninguém pode violar o meu corpo. Eu não posso ter o outro não pode tocar no meu corpo se eu não der o direito. Então, assim, eu quero trazer isso porque essas cenas são cenas de estupro. E aí eu vou pegar o trecho, né? O rosto da negrinha era de terror. Mas quando viu que o seu perseguidor era um menino de 15 anos para 16 anos, se animou mais um pouco e perguntou com raiva: o que tu quer? Deixa de orgulho, morena. Vamos bater um papozinho. E a agarrou pelo braço e a derrubou na areia. O medo voltou a possuí-la. Um terror doido vinha da casa da avó e ia para a sua casa,
onde a mãe e irmãs esperavam. Para que tinha vindo de noite? Para que se arriscara na areia do cais? Não sabia que a areia das docas é a cama do amor de todos os malandros, de todos os ladrões, de todos os marítimos, de todos os capitães de areias, de todos os que não podem pagar mulher e têm sede de um corpo na cidade santa da Bahia? E depois me deixa ser desacrado. E a relação vai se consumar, né? Vai ser um sexo anal, não vai ser, ela não vai perder a virgindade, o valor que tem a virgindade, mas é violência. Então, por que eu estou trazendo isso? É que mesmo nesse universo das crianças, essa relação da violência, essa parte de trabalho também está presente. Onde é que se interrompe? E aí tem algo utópico dentro do romance que se interrompe com a Dora. A Dora impõe uma interrupção nesse fluxo. E a interrupção nesse fluxo, ela é importantíssima, porque parece que tem uma outra lógica de convivência entre os meninos e a menina ali, na dimensão materna, precisa estabelecer o tabu, né? O tabu sexual de ela ser vista como mãe, então, portanto, ela não pode ter o seu corpo violado, né, pelos que são postos no lugar né, de filiação. Mas é importante porque interrompe isso. E isso não volta a se repetir. Essas cenas não voltam a se desenhar. Elas são referidas, mas não voltam a se desenhar no romance. Em todo caso, eu achei importante trazer isso também para a gente ver que o ponto de identificação, o ponto de mergulho, eu vou ler, e eu reli esse romance mais uma vez, fazia um tempo que eu não lia, e é impressionante o fluxo. Assim, a gente vai lendo, vai virando a página, é muito bem narrada, é uma história muito bem contada. Mas aí vem aquilo que o Barthes diz sobre a fotografia. Esse referente que vem à tona, com qual se envolve a gente entra, eu tenho que dar um passo atrás reflexivo, e esse é o gesto de interrupção, de interromper a cena, olhar e comentar, para pensar como é que ele é composto e ver o que ele traz. Então, assim, é como se houvesse, por isso eu botei a última pergunta, né? Se isso faz parte do lirismo. É como se houvesse um espinho ali no meio, um espinho da ironia, um espinho que corrói um pouco esse lirismo e mostra o lado de barbárie é que essas crianças são postas, né? E aí o que significa isso? E quanto vem se reproduzindo nisso. Gente, eu sei que ficaram vários pontos em AV, né, do romance, propriamente dito. A gente poderia avançar, poderia continuar discutindo, mas eu vou parar por agora e aí fico aberto para ver se alguém tem alguma questão para a gente ainda debater.